Você acha que você precisa estar pronto pra começar? Que tem que saber de tudo antes de dar o primeiro passo? Esquece isso, cara. Quem espera ficar pronto acaba nunca começando. Hoje eu vou mostrar pra você porque começar sem saber é o que separa de quem faz acontecer de quem fica parado no mesmo lugar pra sempre. Muita gente mesmo, tem esse pensamento limitante, né? Do perfeccionismo. E o pior, algumas pessoas acham que o perfeccionismo é bom. Mas não, cara, perfeccionismo é um defeito, tá longe de ser bom. Porque o perfeccionismo é algo que te trava, é algo que te impede de fazer as coisas. Isso causa um medo de errar enorme em você. E quando você tá com esse medo de errar, você não consegue fazer as coisas, você não consegue arriscar. Aí as pessoas ficam naquilo infinitamente de esperar o momento certo. Ah, eu não vou começar um canal no YouTube agora, eu não tenho câmera boa, eu não tenho microfone bom, então eu não vou começar. Eu vou esperar eu ter um microfone bom, eu vou esperar ter uma câmera boa, eu vou esperar ter um cenário bom. E aí acaba que isso nunca acontece e a pessoa nunca começa um canal no YouTube. E claro, isso foi só um exemplo, isso serve pra qualquer área da sua vida. Como que você vai ser um empreendedor, você vai ser um empresário, se você não consegue assumir riscos, porque você é perfeccionista? Desse jeito você nunca vai conseguir fazer com que o seu negócio saia da inércia, que ele comece a andar. Esperar o momento perfeito é a receita certa pra nunca sair do lugar. Então, cara, se você não tem recursos, comece com os recursos que você tem no momento. Olha o início do meu canal. O jeito que eu falava, o jeito que eu apresentava o vídeo é bem diferente. É com uma qualidade muito pior do que eu tenho atualmente, não é verdade? Então, imagina se eu esperasse ter uma câmera perfeita, um microfone perfeito. Até hoje eu não tenho. Eu não teria esse canal. Então, para pra pensar nisso, cara. Eu posso me usar de exemplo. Eu comecei várias coisas sem saber nada. Por exemplo, eu comecei esse canal no YouTube. Eu comecei a minha mentoria. Eu não sou um expert em marketing digital, mas eu tô vendendo a minha mentoria, que inclusive o link tá na descrição. O que aconteceu? Eu tive a ideia, validei a ideia e apliquei. Só isso. Ela é perfeita? Não, ela tá bem longe de ser perfeita. Mas ela já tá dando certo. Imagina se eu fosse esperar pra ela ficar perfeita. Ah, eu tenho que ter a melhor página de vendas. Eu tenho que ter toda uma equipe pra me ajudar, pra captar os clientes. Não, cara. Eu faço isso tudo sozinho. E mesmo assim tá dando certo. Entende? Se eu nunca tivesse feito isso, se eu nunca tivesse essa coragem, se eu fosse perfeccionista, eu não teria o resultado que eu tenho hoje. E claro, eu já errei muitas vezes antes de dar certo. Isso é comum. Nesse canal aqui mesmo, eu já tô no vídeo número 55 ou 56. E ele recém agora tá começando a dar certo. Sendo que a maioria das pessoas desistiria no vídeo 20. Ou pior, nem começaria, né? Errar faz parte de um processo para que você consiga concretizar algo que você quer muito. É um aprendizado obrigatório. E eu comecei total leigo, eu comecei total sem noção nenhuma do que fazer aqui. Eu só me deu vontade e eu comecei. Você tem que focar nas coisas que realmente importam quando você quer começar algo novo. Seja construir um hábito novo, seja construir um negócio, que seja, cara. Você precisa de atitude, disciplina e vontade. Essas três coisas basicamente vão ser o pilar do seu negócio, da sua ideia. Se você tiver atitude, vontade e disciplina, você consegue chegar muito longe. Atitude, porque se você não tiver atitude, você não vai conseguir nada, né? Se você ficar parado, não vai ter resultado. Disciplina é autoexplicativo, porque tudo que você precisa construir, você vai precisar de disciplina, você vai precisar ter seriedade naquilo. E vontade também é autoexplicativo. Você precisa ter vontade de fazer as coisas. Se você fizer algo que você não tem vontade, vai ficar meio difícil. E eu não tô falando de ter vontade no dia a dia. Não, eu tô falando de vontade de objetivo. Vamos supor, eu quero muito crescer uma empresa. Então você tem uma vontade geral. Não é uma vontade diária que eu digo. A vontade diária é você estar disposto ou não pra fazer aquilo. Mas aí que entra a disciplina, entende? Porque na disciplina você faz mesmo sem ter vontade. Só que essa vontade é a vontade diária nesse caso. E cara, a ação vale mais do que conhecimento teórico. Por quê? Claro, conhecimento teórico é bem importante. Muito importante. Só que vamos usar a matemática como exemplo. Você vai aprender mais matemática assistindo aula teórica ou praticando, fazendo exercícios? É claro que praticando. E é assim também com grande parte das coisas. Como é que você vai treinar comunicação sem se comunicar? Como é que você vai aprender a cozinhar só lendo o livro e não praticando? Não me entenda mal, o conhecimento teórico é muito importante. Mas o conhecimento teórico sem prática, em vários casos, acaba não sendo muito eficaz. Para você aprender a fazer um exercício na academia, para aprender, você vai ler sobre isso ou você vai ler sobre isso e tentar fazer? Quando você bota a ação no meio, aquilo facilita muito o seu aprendizado. E não bota essa ideia na sua cabeça que você precisa saber tudo antes. Claro que não, cara. Quando você for fazer pela primeira vez, você não vai saber de nada. Porque só assim você vai evoluir, cara. Você vai estudar um ano inteiro de uma coisa para depois começar a fazer ela? Não faz sentido. É melhor você estudar sobre a coisa e enquanto você estuda sobre aquilo, você ir aplicando o que você aprende. Porque também, se você entupir o seu cérebro de informação e não colocar aquilo em prática, você vai acabar esquecendo. Então vai ser tempo jogado fora. Ou seja, você vai aprender lendo? Claro que sim, você vai. Só que não apenas desse jeito. Você precisa do conhecimento teórico e principalmente a prática. O seu comportamento também impacta muito nisso. Você precisa ser um faixa preta mental, cara. Você precisa se preparar psicologicamente pra você errar e continuar. É aquilo, deu errado? Analisa o que deu errado, entende por que deu errado e tenta de novo. Claro, você não vai persistir no erro, porque persistir no erro é burrice. Você vai tentar entender o que você errou e você vai retomar onde você errou
e vai tentar mudar. É isso. Agora, se você tem um errinho e você se abalar por isso, você tá ferrado, meu amigo. Que alguma coisa vai acabar dando errado. E se você se abalar, você ficar todo tristinho, se você desanimar só por causa disso, você vai acabar se ferrando. É aquilo, tentar e ajustar, tentar e ajustar. Você tem que ter autoconhecimento, cara. Você tem que se conhecer pra você conseguir lidar com seus próprios limites. O medo do fracasso é o seu maior inimigo disfarçado. A maioria das pessoas tem muito medo de errar. Eu já falei sobre isso, mas eu vou detalhar um pouco melhor agora. Muita gente, a maioria das pessoas, eu diria, tem muito medo de falhar. Muito medo de errar. Muito. Só que o seu medo, não diria burro, eu diria leigo. Porque como eu disse antes, alguma coisa vai dar errado. Você vai errar em algo. Você não vai ser perfeito. E o erro é um caminho inevitável. Inevitável pro sucesso. Entende? Inevitável. O fracasso é ganhar experiência. Você já sabe o que não fazer. E a galera tem esse medo enorme de fracassar porque o fracasso ele é demonizado. É que as pessoas não sabem diferenciar, né? Do fracasso pro fracasso total. Você fracassar uma vez não significa que você vai ser um fracasso na sua vida, não. É outra coisa. São duas coisas bem diferentes, cara. Então não é porque você fracassou uma vez, porque você não conseguiu passar no concurso, ou porque o seu negócio não deu certo, que você fracassou na sua vida. Não, cara, claro que não. Você vai ter mais oportunidades. Você vai ter como aprender com aquilo e como melhorar. Então não é porque você fracassou uma vez que sua vida acabou. Tem aquela falsa ideia também de que você precisa de dinheiro pra você começar coisas, né? Mas claro que não. Eu comecei esse canal sem dinheiro. Eu comecei a minha mentoria sem dinheiro. E comecei tudo sem dinheiro, cara. Até hoje eu não investi um realzinho sequer nesse canal. Não tirei um real do meu bolso. Então você não necessariamente precisa de dinheiro ou de super recursos pra começar. Só que, claro, depende do que você vai começar também. Mas, cara, olha só. Eu só uso a internet, o meu celular e o meu computador. Apenas. Eu não tenho microfone, não tenho cenário, não tenho editor de vídeo, não tenho roteirista. Eu faço tudo sozinho. E o que eu faço? Eu só vendo o que eu sei. Eu falo pro canal do YouTube e falo pros meus mentorados. Então, cara, aprende a você se adaptar aos recursos que você tem no momento. Se você não tem a melhor câmera, se você não tem o melhor microfone, começa mesmo assim, meu amigo. Começa, apenas começa. Porque começar vai te dar experiência. E o que a gente falou lá pro meio, pro começo do vídeo? Você lembra? A ação é tão importante quanto o conhecimento teórico. O seu cérebro entende mesmo é fazendo, não é só lendo. Mas, cara, só reforçando pra você não esquecer, né? Caso você não esteja prestando atenção no vídeo, caso você esteja mexendo no celular, não sei. E, claro, pra você conseguir fazer as coisas que você quer, você precisa ter disciplina e uma rotina. Você não precisa ter uma rotina super intensiva, sei lá, você fazer aquilo 8 horas por dia. Você não precisa disso, cara. Você precisa de consistência, fazer aquilo todo dia, entende? Eu falo muito disso pros meus mentorados. É algo que eu aprendi no livro A Única Coisa. Um hábito demora, em média, 66 dias pra ser formado. Pode demorar mais? Pode demorar menos. Mas, em média, demora mais ou menos isso. Você vai ter que fazer aquilo todo dia até que aquilo vire um hábito. Porque quando aquilo virar um hábito, você não vai precisar mais de disciplina. Isso serve pra literalmente qualquer coisa. Literalmente qualquer coisa. No livro tem aquele conceito de você começar com um pequeno dominó e ir aumentando o tamanho dele aos poucos. Um dominózinho derruba o outro. Até que vai chegar uma hora que vai ter um dominó tão grande o suficiente pra derrubar a Torre Eiffel. É isso que você tem que ter na sua cabeça. Uma coisa que com certeza tem na internet, mas que eu não lembro de ter visto em canal algum, é sobre planejar o seu mês. Você colocar metas para serem cumpridas naquele mês. Eu acredito que isso te torne-se mais produtivo, te dê um norte do que você tem que fazer naquele mês, o que você tá conseguindo fazer, o que você não tá conseguindo fazer. Faz um checklistzinho mesmo. Eu tenho um planejamento mensal assim. Então talvez seja interessante você fazer isso também. Mas, cara, o que você ganha por você começar mesmo sem saber? Além de tudo que eu já falei, claro, né? Você vai ganhar novas conexões, você vai ganhar mais confiança, experiências. E isso te molda pra algo maior. Porque se você ficar só na teoria, você ficar só no estudo e não praticar, você pode perder muita coisa, cara. Muita coisa. Eu não sou o maior expert em empreendedorismo, em marketing digital, como eu já disse. Mas hoje eu consigo ter uma renda nesse canal. Por quê? Porque eu construí meu negócio. Eu fiz a minha própria mentoria. Inclusive, se você quiser saber, a minha mentoria, ela é o quê? É um sistema pra você procrastinar menos, pra você conseguir conquistar os seus objetivos de forma melhor. Por quê? Porque eu vou estar no seu pé, eu vou estar te dando dicas, eu vou te ajudar a construir hábitos, eu vou te mandar áudios. Então, cara, você vai ter um acompanhamento praticamente diário comigo. O que vai te ajudar muito, porque você vai ter alguém pra ficar ali ao seu lado. Pra você poder falar as coisas, pra você pedir dicas. Vamos supor, eu não consigo construir um hábito porque eu procrastino demais. Você fala comigo e eu vou acabar com a sua procrastinação. Porque eu vou ficar te mandando mensagem, eu vou te cobrar. Até que você consiga adquirir o hábito que você quer finalmente. O link tá na descrição. Atualmente tem poucas vagas, beleza? Eu ainda vou aumentar o preço, porque eu realmente botei um preço muito pequeno pra uma mentoria 1 para 1. Porque tira meu tempo, então tem que ser o preço maior. Quando fechar essas vagas, o que tá perto de acontecer, e os próximos vão pagar o preço maior. Mas os que assinaram antes dela fechar, vão continuar pagando aquele preço pra sempre. Também futuramente eu pretendo anunciar uma mentoria em grupo. Mas aí vocês fiquem ligados no canal, que eu ainda vou atualizar vocês sobre isso, beleza? Primeiro link da descrição e comentário fixado. Voltando ao foco do vídeo, para de só pensar e começa. Se você tem uma ideia, se você acha que aquilo vai dar certo,
faz essa desgraça de ideia, cara. Porque como é que você vai saber se aquilo ia dar certo ou não, se você nunca botar em prática? Então para de ser bobo, bota esse bagulho em prática, cara. Você pode tropeçar, você pode errar, mas não para de jeito nenhum. Se você quer mais vídeos como esse, se inscreve no canal que a gente tá muito perto de chegar nos 1000 inscritos, beleza? Deixa o like, comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo, que é muito importante. Um abraço e sucesso.